Vamos dar início ao nosso estudo da noite, agradecendo a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade, fazer uma sintonia mental com toda a equipe espiritual, para que nós possamos desenvolver o nosso estudo e buscar compreensão, esclarecimento, para iluminar nossas mentes, nosso coração, para que a gente possa trabalhar as nossas melhorias e auxiliar todos aqueles que vêm até nós. Que Jesus nos ampare e nos abençoe. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Hoje nós estamos desenvolvendo o estudo na pergunta 253, aliás, 254. Mas ela tem um punhado de itens, né? Eu vou só ler a pergunta e já vamos no item 3, que corresponde a ela. A pergunta é: terminaremos este capítulo pelas respostas dadas pelos Espíritos a algumas perguntas e vindas em apoio ao que dissemos. Hoje nós vamos para o item 3. A obsessão que se opõe a um médium que um médium obtenha as comunicações que deseja é sempre um sinal de indignidade de sua parte? Eu não disse que fosse um sinal de indignidade, mas que um obstáculo pode se opor a certas comunicações. É para retirar o obstáculo que tem nele que deve se empenhar. Sem isso, suas preces, suas súplicas nada farão. Não basta a um doente dizer ao seu médico: dai-me a saúde, vou me portar bem. O médico nada pode se o doente não faz o que é necessário. O médium é doente também, né? Quem não é doente nesse planeta, né? Normalmente, médios são muito doentes, sim, porque não é à toa que tem mediunidade, né? Mediunidade é uma cura para o espírito, para a alma. Qual que é as doenças que a gente tem? São tantas, né? Orgulho, egoísmo, mais um monte de coisa que se arrasta com tudo isso aí. Então, tudo isso opõe que bons espíritos venham trabalhar uma comunicação, um médium desse, porque falta sintonia. Então, tem muito obstáculo. E o obstáculo tem sempre no médium, não fora dele, sempre é com a gente. A gente que é um obstáculo. A gente vê tantos médiuns que gostaria de receber mensagem de espíritos venerandos, mas não recebe. Por quê? Será que eles são desprezados pelos espíritos venerandos? Não, porque está faltando sintonia, né? Então, os espíritos estão tudo aí ao seu redor, mas não conseguem uma sintonia para utilizar de um médium. Às vezes, com muita exceção, quando tem uma necessidade muito grande, eles usam qualquer um. Mas isso é uma exceção, porque normalmente eles usam quem tem sintonia com eles. Então, as nossas enfermidades morais é o grande obstáculo para que a gente tenha uma boa sintonia com espíritos superiores. Então, é claro que a gente precisa trabalhar dentro da gente mesmo, a saúde espiritual que está faltando para a gente, porque a gente não está num planeta de gente saudáveis, nós estamos num planeta onde a enfermidade espiritual é a grande maioria, é o que impera aqui. Não é por acaso que é um planeta ainda de prova e expiação, onde que habita espíritos doentes, doentes e ignorantes também, né? Mas é a condição nossa, isso aí não é como se fosse um castigo de Deus, não, isso é a ignorância, é o nível evolutivo que a gente ainda se encontra. É natural que todo espírito que está em ascensão, ele passa por esses degraus todos, então não pode ser classificado como um defeito, é um estado natural de cada um de nós. Ser ainda doente e ter ainda muitas coisas que precisam ser trabalhadas, têm que ser retiradas, têm que ser transformadas, né, em virtudes. Agora, os espíritos estão ao nosso redor constantemente.
Às vezes até usa, alguns nem sabem, porque se eles se manifestarem quem são na realidade, eles são desacreditados, né? A gente vê por aí quanta incredulidade existe, né? Por desconhecimento, por falta de estudar esse simples livro aqui, falta de estudar isso aqui de verdade, né? Porque é tudo acessível, é tudo possível. Não existe nada impossível para a espiritualidade. Só para a própria aceitação que existem as impossibilidades. Para a espiritualidade não existe nenhuma. Não existe nada. Depende muito da evolução espiritual de cada um, as interpretações daquilo que lê. Como a Bíblia, ela é interpretada de várias formas, dependendo das religiões que a pregam, né? Dependendo do nível evolutivo de cada um. Porque aqui é um planeta que é muito misto. A grande maioria, sim, é de pouca evolução, mas assim, cada um está num degrau, né? E cada um interpreta as escrituras de uma forma. Então, quando você lê o Livro dos Espíritos pela primeira vez, talvez você interprete de uma forma, e o Livro dos Médiuns, né, que é o que a gente está lendo hoje. Depois, com o passar do tempo, se você se esforça, se você vai fazendo a sua reforma, se você vai tendo uma expansão de consciência, volta a ler de novo. Você vai ver coisas que você não tinha visto. Porque depende do seu olhar, da sua interpretação daquilo. Por isso que às vezes a mesma Bíblia, né, é interpretada pelos evangélicos de uma forma, pelos católicos de outra, né, pelos espíritas de uma outra forma, porque depende muito de espírito para espírito. E o que precisa para a gente abrir a visão e ver as coisas do jeito que são? A expansão de consciência, a reforma íntima, né? É o que ele estava falando, a gente cada dia ir se melhorando, porque estamos aqui porque somos doentes, precisamos nos curar, né? E o que é a cura? É a gente trabalhar em cima dos nossos defeitos, não é colocar uma máscara ali e fingir que eu sou a melhor pessoa do mundo. A gente tem que ser mesmo. E se você não é, não tem problema. Seja esforçado, né? Veja que você é orgulhoso, invejoso, ciumento. É isso que eu tenho que trabalhar em cima deste problema. E aí você sai dessa reencarnação um pouco melhor do que entrou. Esse é o objetivo. É até o que o Frei Sérgio falou para mim um pouco antes aqui. Ele falou assim, eu estou aqui para isso, né? Para melhorar. E é isso mesmo, nós estamos aqui para isso. Não é? A gente não vai sair dessa reencarnação perfeito não, gente. Não precisa de desespero. Só da gente sair já um pouco melhor do que entrou, para Sananda, tá maravilhoso. Porque ele é muito paciente com a gente. Tanto que tem espíritos aqui milenares que estão no erro. Agora que vai ter que ir para outro lugar, porque chegou o tempo da Terra também evoluir. Tudo tem o seu tempo e o planeta precisa também. Porque o planeta existe um espírito engajado nele que é Gaia. E chegou o momento de Gaia também ascender. Então aqueles retardatários que não querem mesmo nada com nada vão ter que ir para outro lugar. É castigo? Não, não é castigo. Entendeu? É porque não vão ter sintonia. A gente tem que ter sintonia para permanecer em algum lugar. E se não tiver, não fica. Não adianta, né? A necessidade dos degredos é uma misericórdia divina, porque a criatura, quando ele fica estagnado na evolução, ele causa um prejuízo tremendo para aqueles que estão fazendo sua ascensão, porque não existe um planeta que 100% não quer ascender. Existe uma porcentagem mínima que quer. É igual uma sala de aula, existem os estudiosos aplicados que querem aprender, mas os bagunceiros não permitem. Então, os espíritos desordeiros, que não preocupam com o progresso de si mesmo, o progresso da grande maioria, perturbam o progresso daqueles que querem. Então, de tempos em tempos, a espiritualidade faz uma separação para tirar os maus alunos e deixar os bons alunos. Mas a grande maioria que estão indo embora, porque são espíritos considerados maus alunos,
eles estão recebendo uma misericórdia muito grande, porque eles saem daqui do planeta Terra como uma escória. Aí leva para um planeta primitivo, chegam lá e eles são deuses, porque eles chegam lá com conhecimento absurdo de tecnologia, de intelectualidade, falta moralidade, mas eles chegam lá, são venerados como criaturas elevadas e acabam levando uma evolução e aprendendo, eles mesmos aprendendo a conviver com as dificuldades que eles vão enfrentar, mas acabam ensinando uma população, né? Uma civilização. O que aconteceu com os exilados de Capelas quando chegaram aqui? Foram para Lemúria, foram para Atlântida, foram para o Antigo Egito, mas naquela época que chegaram aqui, a civilização nem tinha direito despertado para os modelos que hoje existem. Mas eles chegaram e implantaram uma civilização moderna, à base de ferro e fogo, claro, né? Escravizou e transformou e destruiu, mas construiu uma civilização. Quer dizer, eles usaram os métodos deles, uma maneira rude de tratar o próximo que eles tinham, porque não tinha consideração para com o próximo, mas eles evoluiu uma humanidade com a inteligência. A civilização que nós temos hoje, nós agradecemos a grande obra que eles fizeram aqui nesse planeta, quer dizer, trouxeram um processo de evolução até no nível que agora já começa a atrapalhar de novo. Né? Aqueles que não progrediram, não alcançaram o que precisava ser alcançado, já começa a virar pedra de tropeço de novo, porque agora a Terra já está subindo um degrau, porque quando eles vieram para cá, a Terra não estava em processo de ascensão, era só a humanidade mesmo. Então eles vieram para um planeta que era considerado ainda quase primitivo, né? Porque há muitos milênios atrás, que desde 40, 50 mil anos atrás, já começaram a vir de levas, né? Porque foi vindo de tempos em tempos. Então, foi trazendo progresso, foi progredindo também, e a humanidade foi recebendo aqueles ensinamentos de intelectualidade. Aí a Terra, hoje nós agradecemos, tudo que nós temos hoje, nós agradecemos a esses espíritos que vieram para cá naquela época, porque eles trouxeram muito benefício tecnológico, intelectual, e agora eles estão atrapalhando, porque agora chegou a hora da gente crescer na moralidade também, porque é subir um degrau de ascensão, para que deixe de ficar estagnado na espiritualidade, porque conhecimento e tecnologia não significa evolução, é uma evolução para a comodidade de um espírito, mas é preciso subir na moral também, que tem a hora, no universo tudo progride moralmente, tudo, até a Gaia, até o planeta Terra está subindo moralmente também, é um espírito que habita um corpo celeste, que também está como nós, está em processo de evolução, é uma consciência cósmica, que nem nós. Só diferencia os corpos que nós vestimos uns corpos humanoides, que tem uma vida mais rápida, e o planeta Terra, que é um corpo celeste, esférico, mas é uma vida também, do mesmo jeitinho, do que a gente. Então, nesse aspecto, a gente está aqui para progredir, sair da estagnação, porque tem muitos que estão procurando. Aqueles que vieram de Capela para cá, muitos já progrediram, já estão lá na frente, numa evolução, já foram até embora daqui. Por quê? Porque eles aproveitaram, e era aqueles que também não estavam tão degradados assim, não estavam tão endurecidos assim, então aproveitou a oportunidade e ascenderam, e progrediram. Mas essa minoria, a maioria ficou para trás. A maioria ainda fica na teimosia, estagnado ainda, né? Alguns ainda estão aqui, ainda vai ser degradado, porque ainda continua na teimosia, continua estagnado, continua não querendo evoluir. Então vai ter que tirar de novo, tem que levar embora para outro planeta, até que uma hora eles cansam de ser degradados e resolvem esforçar para subir também, né? Isso está acontecendo neste momento aqui nesse planeta. Item número 4. A privação de se comunicar com certos espíritos seria sim uma punição? Em certos casos pode ser uma verdadeira punição, como a oportunidade de se comunicar com eles é uma recompensa, deveis vos esforçar por merecer. Aqui está fazendo uma referência aqui à pergunta 220, né, que fala da suspensão da mediunidade. Então, é o que a gente já estava conversando, né? Tem muito médium que gostaria de receber espírito, né, de luz, que trabalhar com espírito de luz. Às vezes até trabalha e não sabe, né, que o espírito nem fala. Porque se falar, estraga tudo, né? O médium estraga, né? Então às vezes ele nem sabe. Às vezes tem um espírito iluminado usando ele não pode nem falar, porque se falar, pronto, aí ele estraga a vaidade, vai lá em cima e estraga o médium. Então,
tudo isso faz com que muitos, a maioria absoluta, acha que é impossível seres angelicais usar de um médium para passar uma mensagem, por exemplo, um arcanjo Miguel, né? Sananda. Eles acham que isso aí é impossível, não tem jeito. Por quê? Porque eles não têm essa capacidade. Não é que eles não têm uma conexão com Deus o suficiente para que isso seja realizado por um espírito venerando nesse nível. Aí, por si só, não acreditar que ele não é capaz, então o resto também não é. Porque aí quando aparece um médium que está canalizando o Sananda, que está canalizando o Arcanjo Miguel, está canalizando Bezerra de Menezes, eles acham que aquilo ali é uma mistificação, que aquilo não existe, que não é possível, que eles têm mais o que fazer, que a gente ouve muito falar no nosso meio aqui, né? Respeito do nível deles, tem mais o que fazer para ficar no nosso meio. Bom, eles têm mais o que fazer, é nós, a ocupação deles somos nós. Se Deus está aqui dentro, olha, quem é maior do que Deus? Se Deus está aqui dentro e usa a gente como instrumento dele, por que os outros estão muito para baixo de Deus não usa? Agora, é difícil de acreditar mesmo, porque eles não são capazes de ter uma sintonia para receber uma mensagem de Sananda, por exemplo. Eu vejo um Bezerra de Menezes, que está até bem trabalho de Sananda, né? Mas eles não acreditam, porque se falou com o Bezerra de Menezes, todo mundo acha, é mistificação, isso é mentira, ele não tem mais o que fazer, ele não está assim não. Então, é por falta de estudar este livro aqui, ó, falta de estudar isso aqui. Por que tem resposta para isso aqui? Não estuda, né? Eu fiz questão de anotar uma perguntinha, só ela. Para quem estuda verdadeiramente, saber, porque eu não decorei essa pergunta ainda, né? Mas precisa de passar. Olha, é a pergunta 282, né, do capítulo 25. É quase que o último capítulo do livro aqui. Uma perguntinha só. A pergunta, né? Se espíritos, a pergunta não está aqui. Se espíritos angélicos, espíritos que já não têm mais necessidade de encarnação, porque já perderam os corpos astrais, quer dizer, são espíritos angelicais, né? Porque já não tem corpo astral, não tem condição de encarnar mais. Se pode ser evocado, quer dizer, se ele pode ser evocado assim, se ele pode ser acessado, ou se ele pode... Invocação, o que é uma invocação? É trazer um espírito, usar por um médium assim, né? Conversar, igual a gente faz com os espíritos aqui. Se ele pode ter uma acessão a um espírito dessa natureza. Aí a resposta é, muito raramente. Muito raramente significa que não é impossível, é muito raramente. Por que é muito raramente? Aí complementa aqui, ó. Não se comunicam senão com os corações puros e sinceros, e não aos orgulhosos e egoístas. Então, existe corações puros e sinceros que são capazes de acessar esses seres. Então, Sananda conversa. Por que tem mensagem de Sananda um monte de gente por aí? Mas não é com todo mundo. Não é com todo mundo, é com uma meia dúzia que a gente vê por aí. Por quê? Porque são puros e sinceros. Porque se tiver pureza de coração e sinceridade, não é perfeição não, pureza de coração e boa vontade, perfeição não, está bem distante disso. Comunica sim, porque não é impossível. Mas como que ele vai usar uma criatura orgulhosa que não tem pureza no coração? Como que vai ter uma sintonia? Não tem jeito. Mas então é possível. Mas como você vai pôr isso na cabeça de uma pessoa que acha que é impossível, que tem mais o que fazer? Quer dizer, está ditando regras para Sananda trabalhar, ditando regras para Deus trabalhar. Deus tem que fazer o que a gente acha que está certo. Jesus não pode fazer aquilo que nós achamos que está errado, ele não pode fazer. Quer dizer, como se ele devesse resposta para nós, né? Fosse obrigado a seguir a nossa orientação. Não é assim que funciona. Então a gente precisa de abrir a nossa cabeça, a nossa mente, e buscar cada vez mais as nossas melhorias, porque o acesso está para qualquer um. Qualquer um pode acessar esses espíritos. Qualquer um. Foi criado aqui na Terra um sistema de crença que os espíritos evoluídos estão muito distantes de nós, né? Como a maioria das pessoas vieram muito do catolicismo. E o catolicismo colocava os santos no pedestal, né, espíritos evoluídos inacessíveis, né, para nós. Então, a maioria das pessoas pensa isso ainda. Mesmo dentro do espiritismo, você vê que existe a tal da fascinação,
Eu detesto essa palavra, porque, gente do céu, como que o espírita acha que o médium está fascinado? Às vezes até tá mesmo, gente, mas não é todo mundo não, porque ele acessa coisas diferentes. Estamos em plena transição planetária. Os médiuns vão acessar coisas diferentes, porque o novo está vindo, entendeu? Por isso que a gente sempre fala, abram a mente, porque espíritos como Miguel, como Sananda, como vários outros espíritos evoluídos, gente, é simples de acessar? Sim. Basta ter boa vontade e realmente caminhar com eles no caminho correto. O caminho correto que a gente fala, gente, não é ser paranoico, não, sabe? Achar que tem que ser perfeito, porque nós não somos. A gente está aqui porque a gente não é perfeito. Mas ter conexão com esse tipo de espírito é só você ter boa vontade de realmente trabalhar o seu interior, ser realmente sincero, ser quem você é realmente. Porque o que acontece muito aqui também, as pessoas colocaram aqui máscaras, entendeu? Na frente das pessoas, eu até vi o vídeo de hoje do Pedro, era o Pai João de Aruanda falando. Você assistiu esse? Pai João de Aruanda falou isso hoje num vídeo. Ele falou assim que as pessoas dentro de casa, né, elas arrotam, né, elas tá dentro de casa, mas sai lá para fora, né, na casa dos outros, ela se comporta completamente diferente. É a máscara, né? Então eu finjo que eu sou bonzinho, né, para que as pessoas, né, vejam o tanto que eu sou bom, porque eu preciso do aplauso das outras pessoas, não é? Eu preciso que as pessoas me sigam. Então, assim, a gente tem que ser aquilo que a gente é. E se você tem defeitos, porque todos nós temos, se você tem um defeito muito acentuado, trabalhe ele. Deus não pede para você que você seja perfeito, não. Entendeu? Para a gente acessar esse tipo de espírito. Eu acesso. Vocês todos podem. Eu converso. Vou dar um depoimento para você. A gente fica às vezes preocupado, porque pela minha correria do meu dia a dia, às vezes eu perco um pouco, não é que eu perco, eu acho que eu perco a conexão, né? E aí eu fico sem ver algumas coisas, né? Porque eu vejo muitas coisas, gente, eu acesso muitas coisas que é necessário para o nosso trabalho, né, Wagner? Então, e tem dias que eu fico, às vezes, uns dias sem acessar. E eu fico preocupada. Por quê? Opa, será que eu fiz alguma besteira, né? Será que eu estou fazendo algo errado? Porque tudo que eu leio, eu não observo o trabalho de vocês. Eu nunca observei. Eu observo o meu. Se eu estou fazendo algo errado. Entendeu? Então, eu fiquei preocupada. Então, eu sentei ali enquanto o Wagner cantava. E eu vi Sananda. Ele chegou em mim e ele falou comigo. Entendeu? Então, eu até emocionei, porque assim, eu falei, obrigado, meu pai, o senhor respondeu o meu questionamento, né? Então, não é difícil, gente. Não é impossível como as pessoas pensam, sabe? Basta criar essa conexão. Ah, mas como que eu crio essa conexão? Tenha boa vontade, sabe? Boa vontade, só isso. Trabalhe o seu interior, as suas mazelas, os seus defeitos, né? E caminhe com eles. Vamos trabalhar em função do próximo, em função de nós mesmos e em função dos outros, né? Porque às vezes a gente acha que trabalhar para os nossos irmãos eu vou dar uma cesta básica, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, é o dia a dia. É um sorriso,
é um abraço, é uma palavra, às vezes, para aquela pessoa que está precisando. Tudo isso é trabalho. E tudo isso é amor que você vai trabalhando em você. Então, isso cria conexão com quem? Com espíritos bons. Por isso que a gente fala, né? Quem que são seus companheiros? O pessoal lá de baixo ou o pessoal lá de cima? Então, conexão é isso. É só você saber se conectar, não é? Não, Sananda está muito próximo de nós. Ele é o nosso governador. Ele é o governador de Nébadon, deste universo. Ele é o rei, como diz o outro, de Nébadon. Mas ele está aqui. Ele é onipotente como Deus, porque ele já é um espírito muito evoluído. Então ele está em vários lugares ao mesmo tempo. E ele está aqui com a gente. Ele ama todo mundo, né, Wagner? Ele ama todos. Se a gente não acredita que ele usa qualquer um de nós aqui para se comunicar, a gente está limitando ele, né? A gente está jogando a nossa limitação para ele, como se ele não tivesse capacidade de usar alguém para passar uma mensagem. Lógico, né, que ele usa qualquer um na necessidade. Na intuição, especialmente na intuição, ele intui qualquer criatura. Agora, para passar uma canalização, que é um processo um pouco mais fortalecido, é preciso de uma sintonia, é preciso de uma frequência, é preciso de um coração mais puro. Não é puro 100%, mas é aquele que está buscando a pureza de coração, aquele que está buscando as suas melhorias. Qualquer espírito acessa, qualquer médium que estiver trabalhando esse lado dentro dele, porque a espiritualidade sempre prega sistematicamente, né? Reforma íntima, porque a espiritualidade quer usar todo mundo, porque eles trabalham de uma maneira cada vez mais intensa, então eles não querem ficar reduzido a meia dúzia de médios, eles querem usar todo mundo. Então, se todo mundo fizer reforma íntima, essa espiritualidade tudo usa todo mundo, esses espíritos luminares aí usam todo mundo, porque a gente já está começando a passar daquela fase de os resgates, vai chegar uma hora que vai acabar os resgates. E aí, a gente vai ficar um médium obsoleto, porque se a gente não fizesse sintonia com ele, que mediunidade você vai usar? Não vai ter trabalho para médium inferior. Por isso que os médios que não preocupam em melhorar, ele vai embora, porque ele precisa trabalhar. Como é que ele vai trabalhar com espírito luminoso se não existe trevosos mais aqui? Né? Lógico, isso aí é rápido, vai ser rápido, mas nem tão rápido assim. Mas tem muita gente que está começando agora que vai alcançar isso aí. Tem alguém que está novo na mediunidade, são jovens ainda, ele vai alcançar uma fase dessa aí, que vai chegar a hora que não vai ter ninguém para ser resgatado mais. Nessa altura que está falando, não é só os médiums. Não. Eu acho que é qualquer pessoa. Eu estou falando por que a gente fala próprio, que já aconteceu e sempre acontece quando eu estou naquele desespero, que eu estou precisando realmente, aqui, ó, está ali do ladinho, aqui, ó. Basta você querer. Então não é só os médiums, não é só aqueles que eu estou muito bem, se eu não estiver bem, eles não vêm. Como que não vêm? Nós somos filhos de Deus perfeito. Então eles vêm sim, porque eu estou falando porque já aconteceu, até eu comentei com a Maria, né? O dia que eu estava num desespero tremendo, estava ali, ó. Mas juntinho, não sei se eu contei para a família. Juntinho de mim. E você vê aquele azul lindo, maravilhoso que está ali, entende? Quando precisar, chama, que aqui eu estarei. Você quer coisa melhor que isso? Sabe, então assim, as pessoas criam um sistema de crença, sabe, que eles, nossa, né, a gente tem que ser perfeito que está ali, né? E não é. Deus ama todo mundo, os espíritos evoluídos estão todos aqui para ajudar, porque ama todo mundo. Claro, no seu momento de desespero, quem que você vai chamar? Vai seus amigos espirituais, não é? E eles vão ajudar, sabe? Porque eles estão ali, sabe? E as pessoas não acreditam, sabe? E se você traz uma mensagem deles, também não acreditam. Por quê? A grande maioria das pessoas não acreditam que esses espíritos evoluídos possam usar um médium, né? E existe ainda, gente, a maldita da inveja, do ciúme.
Do egoísmo, do egoísmo, se eu não posso, ninguém mais pode. Entendeu? Se eu não tenho essa conexão, ninguém também tem. Porque eu estudo, eu sei todos os livros eu sei o Pentateuco de cor e salteado. Opa, mas tu tem amor dentro do coração? E aí? Tem gente que não sabe nem ler e escrever e é um poço de amor, não é? Quem que Sananda vai usar? Claro, melhor para eles é quem tem o estudo e o amor junto, entendeu? Para que eles usem, né? Até para ter um vocabulário melhor para passar a informação, né? Por isso que eles falam para a gente, estuda, porque precisa. Mas entre o estudo e o amor o amor prevalece, entendeu? Porque antes um espírito amoroso, realmente de verdade, sem máscara, né? Sem aquele fingimento de que eu sou bom, né? Seja você mesmo, com seus defeitos, com suas qualidades. Para que isso? E essa humanidade aqui é cheia disso, né? Nossa, as pessoas põem uma máscara mesmo. Às vezes você acha que você conhece alguém, de repente você não conhece. Às vezes a gente até desanima. Eu estou falando por mim. Desanima de frequentar, pode brincadeira. Sabe por quê? Porque você acha assim que tem pessoas que faz por caso da gente. Dentro de um centro espírita. Ali aonde que tinha que ser. Ali tinha que ter amor. Ali tinha que ter o que mais? Tinha que ter assim a união entre todos, mas não, eu sou eu. Você, infelizmente, dona Dita, muito triste. Infelizmente, os médiuns, os doutrinadores, são os espíritos mais tranqueiros que existe. Essa é a verdade. Os médiuns são mais endividados. que existe. Vieram com mediunidade para usar mesmo, porque tem a capivara extensa. Na palestra do Pai João ele falou que a pior raça que tem é os médiuns. É os de qualquer religião, viu, gente? Não é só espírita não, porque tem médium dentro de qualquer religião. Então, dona Dita, eu sofri muito dentro do centro espírita. A vida inteira. Tá? Ao ponto de gritarem comigo. Tá? Dentro desta casa aqui. Porque eu era mistificada. Entendeu? Por isso que eu odeio essa palavra. Fascinada, mistificada. Porque usaram muito ela para mim. E o que eu fiz? Tem um pedaço do Evangelho, eu não sei, eu sou péssima, gente, para página, eu não guardo de cabeça. Eu guardo o contexto. Que falava assim, em prol do trabalho, passe por cima de toda a contenda pessoal. E eu segui em frente. Porque realmente, dentro do centro, as pessoas desfazem da gente às vezes, dentro de qualquer religião. Porque a gente às vezes é visto como nada mesmo, né? E por que ele está falando isso? Não somos nada mesmo. A gente não é, só que assim, a gente não é, dona Dita, só que assim, infelizmente existe muito orgulho, vaidade. E Sananda, um dia, ele mesmo disse para nós, né, Wagner, o espiritismo está falido. Todas as religiões. As religiões, de modo geral. Mas ele falou, ele foi catedrático, ele falou o espiritismo está falido. Por quê? Pelas próprias pessoas. Entendeu? Pelo orgulho, pela arrogância. Quanto mais estuda, parece que menos entende. Porque quanto mais se estuda os livros, mais a pessoa fica arrogante. É a arrogância do saber. Eu sei, eu sou, né? Não entendeu. Não entendeu. Não interpretou. Eu fiquei muito tempo eu já falei isso aqui, sem frequentar o centro. Fiquei mesmo. Porque eu tinha uma certa mediunidade que trazia pessoal lá de baixo. E a turma ficava com medo de mim. Então eu sentia que. Não, pode brincar. Eu sentia que quando eu chegava. É o trabalho. Mas tá aqui, eu estou entendendo. Mas a turma falava assim, é porque ela me prepara. Mas falava na cara mesmo.
não prepara, vem no centro espírita sem preparo nenhum. Por isso que os espíritos terroristas, de terror, essa turma, pega ela, porque ela não está preparada. Gente, eu fiquei sem frequentar. Olha pra você ver. Depois Olha eu que fiz o ignorância. Coen, quando eu fiz o Coen, acabou. Acabou assim, quando chegou, porque você faz o Coen, chegou a uma certa altura, você tem que fazer a prática. Daí eu chamei o rapaz que estava fazendo, falou, olha, eu não vou participar de fazer a prática. Ele falou, mas por quê? Daí eu expliquei para ele, eu falei, o pessoal tem medo de mim. Tem medo mesmo. Deu uma melhorada, assim, sabe? Mas tem medo mesmo. Ele falou, não, olha, não faça isso. Continua, vem, recebe, eu vou cuidar de você. Não é vamos supor, a entidade que você recebe que o pessoal vai, mata uma tinha medo. Então, para você ver que é o que a gente está orientando, é a falta de estudo, né? De interpretar certamente as escrituras. Uai, somos médios para passar quem? Não é? Os espíritos sofredores. E por que um espírito, um mago negro, não é também um sofredor? Claro, você não vai tratar dele assim, meu irmãozinho, porque ele vai abusar da sua boa vontade, porque eles são danados, né? Mas é com eles que a gente tem que lidar. A gente é médium para isso. A gente não vai receber só, como diz o espírito venerando. Uai, não é? Claro que às vezes a gente traz sim uma canalização para passar a informação, mas quem que a gente tem que trabalhar e ajudar? São eles, não é? É isso que a gente tem que fazer. Foi nessa casa que eu consegui trabalhar e trabalho até hoje. E ele mesmo, sabe, ele sabe lidar com esse tipo de entidade, mas não é em qualquer lugar que se pode. Então isso aí é um preconceito, né? Porque eu já vi acontecer demais isso aí. Então, médios que recebem só espírito trevoso é excluído, porque ele tem baixa vibração, baixa sintonia. Onde é que está o estudo do espiritismo? A gente acaba pondo na cabeça que é mesmo, que a gente é o culpado daqui. Porque os outros impõem isso na mente do médium, o médium vai ficar, como? Porque ele não é aceito, né? Porque ele recebe só espírito sofredor. Como seria o resgate do espírito sofredor se não tivesse um médium que disponibilizasse para isso? Tem que ter gente para fazer isso. Se não existisse faxineiro, como é que estaria o nosso planeta aqui? Você vai valorizar os advogados, os médicos, o engenheiro, o faxineiro é excluído porque eles trabalham só na sujeira. Precisa muito mais vir do faxineiro do que do médico. Então, se não tiver médico que acolhe os coitados que estão lá nos abismos, como é que fica? Vai acolher só os bonzinhos que estão aqui, né? Que está mais ou menos. E os outros? Eles são mais doentes, eles precisam de alguém para isso. Então precisa ter médicos para isso também. E cada um já vem preparado para fazer aquele trabalho. A gente já é programado para isso, para acolher aqueles que mais necessitam. Porque a gente fazendo esse tipo de trabalho, é como se fosse a recompensa fosse maior, que você empresta as suas possibilidades, o seu corpo, tudo ali, para resgatar um espírito mais doente, mais complicado, mais difícil. Um dia para trás eu estava conversando, eu não estava conversando, porque eu não converso com meio espírito de jeito nenhum, só vocês vierem conversar comigo. Porque eu conheço como é que é o lance, né? Um rapaz, num outro lugar, estudioso, doutrinador, palestrante, conversa muito comigo a respeito de extraterrestre, como é que está as novidades, né? Todo negócio de receber novidades, né? Que ele acessa muita coisa, né? Mas está a cabecinha desse tamanhozinho assim. Falando de mago negro, essas coisas, eu falei assim, mas tem resgatado muito mago negro aí. Aí ele falou assim, não, mago negro não sintoniza em médium nenhum. Então tá certo. Eu nem abri a boca. Quer dizer, ele não acredita que um mago negro usa um médium, quer dizer, incorpora em algum médium. Ele falou que ele destrói. Se ele incorporar no médium, ele destrói. Agora, você não acredita que um mago negro incorpora no médium? Ele vai incorporar, ele vai aceitar um sanando, mas piorou. Vai desintegrar o espírito. Quer dizer, como é que faz resgate de mago negro? A gente não brinca com o mago negro mesmo não, a gente quase não incorpora mais também, a gente já entrega eles logo para os Exus e vamos embora, mas antes disso a gente trazia eles, não é qualquer um também que aceita incorporação de mago negro não, porque o médium nem sabe, chega e toma conta mesmo.
Agora já está um pouquinho transformado, já não está desse jeito mais, mas nós passou por umas fases terríveis aí. Nossa, era difícil pra caramba. Os médios incorporavam mago negro direto e a gente tinha que lidar com isso. Por quê? É mais complicado, sim. Por que é mais complicado? Porque eles têm um conhecimento absurdo, eles têm uma força mental gigantesca, muito forte. Então é difícil de trabalhar assim. E outra, eles são muito inteligentes, eles conversam com você na maior diplomacia, você nem percebe que é o mago negro que está conversando com você. Parece um doutor, um cientista, que são mesmo, só que estão uma força mental tremenda. Por que eles usam dessa diplomacia toda? Porque eles têm confiança na superioridade deles sobre nós. Porque eles acham que são superiores a nós. Por causa do conhecimento, não na moralidade, por causa do conhecimento. Né? Porque realmente eles conhecem muito mais que nós mesmos. Eles estudam milênios e milênios e milênios sem encarnar, só para adquirir conhecimento, força mental, mentalismo e tudo que é tecnologia que eles utilizam para manipulação. Então é difícil mesmo, mas o que os espíritos venerantes estão fazendo aqui? Estão com os braços cruzados e deixando o médium ser destruído ali por um mago negro? Não, eles estão trabalhando. Ué. Será que não enxergam esse lado, que tem uma espiritualidade aqui que conduz tudo, que só é permitido aquilo que eles permitem, nada além do que é permitido? O mago negro pode incorporar qualquer médium que está aqui, não destrói ninguém. Não destrói por quê? Porque existem os protetores, estão ali, eles ficam limitados, eles não conseguem fazer o que eles querem não, porque se deixassem por conta de fazer o que eles quiserem, destruía mesmo. Mas não faz isso, porque eles não têm esse poder não tem permissão para isso, então pode. Então, é difícil sim. De fé, por exemplo, você está num trabalho bem organizado, um trabalho realmente muito bem, eles passou dali para dentro, eles já perdem a força, o mago negro. E às vezes tem até respeito pelo trabalho, né? A equipe responsável que trabalha aqui é fora de série. Lógico que é em todo lugar, mas aqui é fora de série. Ele entrou e já perde. E assim, dona Dita, eles são muito inteligentes. A gente está muito acostumado a trabalhar com eles, assim, né? Lidar com eles. Existe um respeito mútuo, sabe? A gente conversa, né, Wagner, assim... Eles respeitam a gente. Eles nos respeitam, sabe? Por isso que é muito importante a reforma íntima, força moral. Se você tem força moral, eles te respeitam, porque a sua força moral se sobrepõe a eles, entendeu? Eles respeitam não só a força moral, o conhecimento que a gente adquiriu também, que eles veem que a gente tem muito conhecimento, que eles veem no nosso arcabouço mental ali, ó. Eles veem que nós temos muito mais conhecimento do que aquilo que a gente demonstra aqui nessa presente encarnação. A gente sabe muito mais do que isso, porque todo espírito que está em ascensão, que está buscando a sua elevação moral, ele vai adquirindo conhecimento, fica tudo armazenado no arcabouço mental ali, no arcabouço dele, lá no corpo mental inferior, está tudo ali, e eles acessam tudo isso aí, ele respeita a gente, porque sabe que a gente tem conhecimento, está tudo ali, ó, e a gente está fazendo a reforma, a gente está progredindo, melhorando moralmente, impõe um respeito sobre eles. Então eles conversam com a gente com maior diplomacia, com maior educação, com todo o respeito, e a gente os respeita também. Então, com essa maneira de proceder, a gente consegue muitas mudanças entre eles, muito mais do que os encarnados, nossa senhora, mas muito mais. Eles são transformados de água para vinho quando eles acessam um trabalho, que eles primeiro chegam com uma intenção, aí eles são recebidos de uma forma tão diferente que eles imaginavam, que eles não entendem. Aí a gente vai mostrando as possibilidades, os erros que eles estão cometendo, os equívocos, eles vão se esclarecendo na hora, eles recebem aquele esclarecimento na hora, eles enxergam a realidade. A maioria deles mudam de lado. Não significa que se transformou em espíritos angelicais de uma hora para outra, não. É a boa vontade de deixar aquela vida para trás e seguir outra. E aqueles que fazem esse tipo de opção, eles não perdem 1 milímetro do poder deles. Eles são utilizados com todo o valor que eles conquistaram para trabalhar para a luz. Eles são trabalhadores, nossa, excelentes. Até muitos falam, né? Eu nunca fui tratado igual fui tratado aqui. Eles falam para a gente, né? Que a gente trata eles com tanto respeito que eles se dobram. Eles aceitam qualquer proposta que a gente faz para eles. A gente não fica massacrando ali, né? Levando eles lá para baixo, trancando, nada disso não. A primeira coisa que eles perguntam para a gente assim: vocês vão me prender? Eu falo, não, eu não estou te prendendo, eu estou te libertando. Não vou prender sem lugar nenhum. Mas ele não consegue.
usar essa liberdade. Essa liberdade ele usa porque a gente os conduz. Eles aceitam por livre, espontânea vontade, voluntariam. Eles voluntariam. Não é 100% não, é claro, mas sinceramente 80% aceita. E olha que tem de trabalhadores novos trabalhando para a luz, que era ex-mago negro, resolveu aderir para a luz. A ascensão desses espíritos é muito maior a porcentagem do que dos encarnados que estão aqui na mediunidade, nas linhas religiosas. A ascensão deles é muito maior, porque as criaturas encarnadas aqui, especialmente os religiosos, estão muito estagnados, estão muito presos numa linha de pensamento, numa mente totalmente estreita, né, limitada, que não muda, não aceita as mudanças. Por quê? Porque existe uma cegueira, né? Existe o corpo físico que impõe uma cegueira para o espírito, coisa que eles não têm. Então eles enxergam com clareza. Então aqueles que têm boa vontade aderem ao processo da luz. Os encarnados não têm isso, porque a gente é uma verdadeira topeira espiritual, né? A gente não enxerga nada. Então a gente só acredita naquilo que é nos trazido. E no nosso meio, por exemplo, o meio espírita, que deveria, ainda é um meio que mais esclarece, que tem mais possibilidade de esclarecimento, mas chegou num ponto que estagnou. O movimento espírita está estagnado, não está aceitando as coisas novas que estão chegando, a tal ponto que nem os estudos estão sendo absorvidos completamente, porque estão com a mente cada vez mais, né, escurecida pelo esclarecimento, não estão entendendo. Estuda e não estão conseguindo extrair o conhecimento dali, estão ficando presos. Então acha que isto não pode, aquilo não pode, isso não existe, aquilo não existe. Então vai ficando tudo estagnado. Então é muito poucos aqueles que verdadeiramente está olhando, está estudando com os olhos da alma, que está pondo o foco espiritual em cima do estudo que faz. Então ele tem outra visão. Então muita gente não vê nada diferente que está acontecendo ao nosso redor, porque não está tendo olhos para ver, não está tendo ouvidos para ouvir. Isso é coisa que não se faz com o corpo físico, isso é coisa que se faz com a alma. A gente não vai enxergar uma coisa completamente gritante, tão diferente assim, porque se alguém chegar a ver isso, ele vai duvidar da sua sanidade mental, ele não vai nem acreditar no que está vendo. Então as coisas muito sutis, mas assim, está gritante para quem tem essa sensibilidade, quem está aflorando essa sensibilidade. Então é muito fácil para a gente acreditar nas coisas que os outros não acreditam, mas a gente acaba ficando meio excluído, porque você começa a falar algumas verdades que não são aceitas, aí começa todo mundo virar a cara com você, aí começa a ficar difícil. Como é que faz? A gente é obrigado a virar hipócrita para agradar o homem, né? Então, quando a gente é teimoso, a gente vai aonde for preciso e fala o que for necessário. Se quiser aceitar, tudo bem, não é ninguém obrigado a aceitar e acreditar. Mas então é obrigado pelo menos a pesquisar, estudar e observar se tem fundamento ou não. Mas agora direito a criticar e a julgar ninguém tem. Aceitar não, ninguém é obrigado a aceitar. Agora julgar e criticar, ninguém tem esse direito. Porque especialmente no nosso meio, aqui é pregado a fraternidade, né, para que todo mundo aceite o outro como é. E como que ele não aceita como é? Aceita uma visão mais expandida, porque se tem a visão mais expandida é porque está fascinado, ou é porque ele está obsidiado, né? Mas por quê? Será que a gente conhece o coração, o sentimento das pessoas para fazer esse tipo de julgamento? Então, quem faz esse tipo de julgamento é porque tem uma evidência muito grande, que enxerga o que a pessoa sente, enxerga o pensamento dele, enxerga tudo, para fazer um julgamento desse, coisa que ninguém vê. Como é que vai taxar uma pessoa fascinada? Você não consegue ver o dia a dia da pessoa. Será que a pessoa ela é verdadeira no centro espírita, na casa dele, na rua, no trabalho, no lazer? Ou ela é diferente, aquele é uma coisa lá e lê outra? É por isso que acontecem essas coisas, porque as pessoas chegam no centro espírita, ele põe uma capa de santo, né? E fica falando mansinho e bonitinho e pregando uma coisa que ele nunca viveu na vida dele. Aí quando ele chega lá fora, ele veste a capa do demônio e continua hipócrita. Por isso que Jesus falou aí que as religiões estão todas falidas por causa disso, por causa da hipocrisia. Não é 100%. Isso não é 100%, mas a porcentagem é muito grande de quem está assim. Existem os verdadeiros, existem aqueles que estão verdadeiramente trabalhando a sua forma íntima,
está estudando e absorvendo conhecimento suficiente para fazer as suas transformações, estão trazendo pureza de alma, estão tendo boa vontade de esforçar de fazer tudo, tem uma fé viva e real, verdadeira, porque a sensibilidade está modificando, mas isso é uma porcentagem pequena. Agora, a maioria não pensa assim e acha que 100% também não é assim. Então, por isso que está esse separatismo dentro da religião, especialmente a espírita. É um separatismo muito grande. Que a gente vê separatismo nas outras religiões, não é assim, é de uma religião contra outra religião. Né? É um católico separatista com o evangélico, com o protestante, com outras religiões. Existe um separatismo assim. Mas o espírita é pior, porque o separatismo é dentro do próprio movimento espírita. É uma casa contra a outra, é um grupo contra o outro, é um médico contra o outro. É um desastre. Por que está desse jeito? Porque dá acesso às trevas. Por que as trevas crescem o ouro em cima do espiritismo? Porque o espiritismo vai trazer o esclarecimento para a humanidade, e está trazendo. Mas por que eles fazem de tudo para infiltrar, para estragar? Porque a intenção deles é acabar, porque senão o espiritismo acaba com eles. Eles sabem que o espiritismo acaba com a treva, mas então eles querem acabar com o espiritismo, para não correr esse risco. Então é por isso que está essa mescla dentro do movimento espírita, está uma coisa terrível, né? Por isso que está uma falência total. E nesse momento que nós estamos vivendo, a separação de joio e do trigo está sendo separado de maneira gritante, para quem quiser ver, para quem tem olhos para ver. Fala, né? Não vai ficar sujeira nenhuma debaixo do tapete. Não Tudo vai. Vai ser descoberto. Então a gente toma cuidado, porque vai ser desse jeito. Então, e a espiritualidade inferior, o que eles fazem? Eles acentuam o que está lá. Se você é muito orgulhoso, eles vão acentuar o seu orgulho. Cada vez mais. Se você é vaidoso, assim, sabe, tem sede de aplauso, opa, eles vão te proporcionar situações, sabe, para o seu ego crescer cada vez mais. E ninguém está isento. Todos nós sofremos isso, mesmo criando conexão com o plano espiritual superior, aí que eles querem te derrubar mesmo, né? Porque eles veem que o seu trabalho é um trabalho realmente que desperta consciências, é um trabalho que ajuda realmente o próximo, aí que você está pego, porque eles tentam de todas as formas te derrubar, e eles vão te acentuar por isso que a gente sempre fala na reforma também, por conta disso, para criar também, né, para você perceber também que eles estão acentuando aqueles defeitos que você tem, né? Isso acontece comigo, com Wagner, né, Wagner? Acontece com todo mundo. Todos nós temos defeitos morais, a gente precisa reconhecer eles, a gente não pode ignorar as nossas sombras, está na hora demais, né? E achar que não tem, né? É a hora da gente encarar as nossas sombras, né? Por que a proposta da espiritualidade é fazer o autoconhecimento? É para isso, para a gente buscar as nossas sombras, porque se você ignorar as suas sombras, elas continuam e elas são usadas contra você, se você ignora que você tem as suas sombras. Isso é hipocrisia. Então a gente tem que admitir que tem sombras assim, mas vamos trabalhar, porque as nossas sombras são nossas. Se a gente não fizer bom uso delas e transformar elas, os que são contrários vão usar as nossas sombras contra nós, vão acentuar aquilo que a gente tem, né? Porque se a gente admite que tem orgulho, que tem egoísmo, que tem maledicência, a gente tem que admitir que tem. Admita que tem, porque pelo simples fato de você aceitar, você já se torna mais forte do que a sua sombra. Porque se você renega ela, a sua sombra toma conta de você. Então, a gente só se torna mais forte quando a gente aceita a nossa enfermidade. Aí você fica mais forte que a sua enfermidade, senão ela te devora. E a espiritualidade das trevas usa isso contra nós. Porque eles acessam a gente por conta das nossas sombras, que a gente está renegando elas. Então usa elas, acentua elas, porque a gente está renegando, elas ficam tão fortes que a gente fica sem controle. Eles usam a gente. E as pessoas que são usadas dessa forma, eles acabam não percebendo, porque está tão habituado a continuar com as suas sombras, ignorando elas, ele nem sabe que as suas sombras estão tomando conta dele. Aos defeitos morais. Porque a espiritualidade prega sistematicamente a reforma íntima, porque é a melhor forma de eles acessarem a gente, porque o novo precisa ser trazido, e ele fica muito restrito a meia dúzia de médios que estão fazendo reforma íntima verdadeira, porque eles usam qualquer um para passar informações, né, que traz conhecimento.
né? Conhecimento novo que nos livros está escrito alguma coisa? Claro que está. Tem muito conhecimento escrito aqui, mas tem muito que estão trazendo que está fora dos livros. Mas para eles trazer alguma coisa nova, é preciso que a gente tenha um conhecimento adquirido a gente mesmo e tem possibilidade de dar acesso para que eles assimilam a gente para poder trabalhar. Então, se a gente fica escondendo as nossas sombras, como é que vai dar acesso aos espíritos, né, dessa condição? Não tem jeito. Então, não consegue uma conexão. Falta boa vontade, porque eles não vão cobrar a perfeição de ninguém. Cobra esforço, porque pelo simples fato da gente fazer a reforma íntima, aceitando que nós temos as sombras, nós estamos combatendo para que elas sejam transformadas em virtudes, já é o suficiente para você estabelecer uma conexão com espíritos venerados que a gente nem imaginaria. É o suficiente, porque é o esforço que é cobrado da gente. Porque todo aquele que esforça cresce, mas só não cresce quem não esforça. Porque não existe ascensão espiritual, não existe elevação espiritual que não é feita através do esforço. Porque não existe nada no espírito, não dorme pecador e não acorda Francisco de Assis, não tem jeito. Você tem que fazer o esforço mesmo, é coisa de cada dia, cada minuto, a cada segundo, a cada vida, cada encarnação. É desse jeito que acontece. Os seres angelicais passaram pelo mesmo processo, eles tiveram as mesmas limitações que nós estamos tendo aqui. Por que eles estão junto com a gente? Porque eles sabem, eles passaram por isso, eles têm experiência própria, eles sabem que nós vamos chegar aonde eles estão, mas é preciso que eles nos ajudem, e a gente aceita essa ajuda, porque quando eles estavam na nossa situação, eles tiveram acesso aos angelicais também, eles precisaram também, eles precisaram fazer esforço, eles precisaram fazer reforma íntima também, eles precisaram trabalhar as próprias sombras. Então, você acha que eles vão afastar da gente só porque a gente é cheio de sombra? De jeito nenhum, estamos aqui. Por que é pregado tanto na espiritualidade? É a conexão, todo mundo está ligado, não existe ninguém desligado de nada. Mas esse ligamento, existem as conexões. Existe o ligamento com aquele que está inferior como a gente, e aí conexão com aquele que está superior a gente. Mas a ligação é universal, é o universo inteiro. Não existe separatismo. O separatismo só existe dentro das religiões. A espiritualidade não existe religião. Na espiritualidade só existe fraternidade. Aqui a gente não enxerga os espíritos aqui, mas se você tivesse possibilidade de enxergar a egrégora de espírito em todas as casas espíritas, nem vou falar das outras não. Olha, tem mais padre e freira do que verdadeiramente ex-espírito. Por que estão aqui? Porque apesar de algumas ignorâncias que ele ainda tem, mas ele ainda tem a boa vontade de crescer e evoluir, de não ficar tão arrogante como nós espíritos estamos ficando, né? Existe muito mais padres trabalhando no meio espírita. Não existe só que trabalha pró, não existe contra também, viu? Porque em todas as raças do universo existe os da luz e os da sombra. Existe muito padre contrário também, existe muita freira contrária também. Mas os que têm de espírito dessa natureza, trabalhando aqui, todo mundo junto, misturado, tudo misturado. Não existe, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou evangélico. Não, está tudo misturado aqui. Umbandista, candomblessista, judeu, muçulmano, tudo misturado, tudo trabalhando. De vez em quando a gente acessa algum deles aí para travar um diálogo com a gente, né? São de outras linhas religiosas completamente diferentes, mas tudo aqui no mesmo processo, tudo trabalhando na espiritualidade. Não existe religião. Existe religião assim, eles não forçam a consciência de ninguém. Então, desencarno católico, existem as igrejas deles lá, existe a colônia, que é a comunidade católica, para eles não se sentirem fora do ambiente que eles estão habituados. O espírito também, o espírito quando desencarna, para onde vai? Para o hospital psiquiátrico lá, o Inácio Ferreira é o diretor. Vai tudo para o hospital psiquiátrico, para o nosso lar mesmo, quase que não vai ninguém. Por quê? A arrogância é muito grande. Vai para um umbral, por vários meses. Vai tudo para um umbral. Diz que tem mais espírito no umbral do que outras religiões. Pois é, então. Por quê? Por conta disso que a gente está falando. O espírito é muito arrogante. Ele se acha superior aos outros por causa dos conhecimentos que adquire, sabe? E aí se perde com isso. Muitos médios, a gente fala médio, mas para todos, né, que frequentam, né, assim, todo mundo é médio, todo mundo é médio, então estão se perdendo. Por quê? Pela arrogância do saber, né, eu sou superior aos outros, né, e isso derruba. Muitos estão usando a mediunidade financeira para ganhar dinheiro, né? E muitos
Então, com a arrogância mesmo do saber, acha que sabe tudo. E as novidades, as coisas que estão vindo, não aceitam. Porque ele sabe tudo. Né? Ele acha que sabe tudo. Né? Então, não aceita o novo, não aceita as coisas que estão vindo. Então, muitos estão se perdendo. Muitos mesmo, né, Wagner? Até espíritos assim que vieram com uma certa missão estão caindo. Tem muito espírito de uma hierarquia bem mais elevada do que a gente aqui, e estão caindo. Por que estão caindo aqui? Porque ainda tem fragilidade ainda. Tem espíritos que estão na condição muito mais alta, mas quando ele mergulha na carne, então o véu do esquecimento, e tem um arrastamento que é muito forte aqui, né? Existe uma matriz de controle muito forte, é um processo hipnótico gigantesco. Então tem muitos que ainda têm os seus processos para ser transmutado dentro dele, e acabam sendo arrastados por esse movimento. Então está tendo muito espírito que estão caindo. Extraterrestres assim que vieram para cá, que reencarnaram e estão meio que perdidos também. Por quê? Quando a gente reencarna aqui, a hipnose é muito grande de esquecimento, né? Esquece completamente quem é. E aí reencarna aqui. E fica mais um na multidão. Então, como disse o Wagner, ninguém aqui é perfeito. Mesmo espíritos bem iluminados que reencarnam aqui têm os defeitos ainda, né? Que tem que trabalhar. E aí reencarna aqui. O que é esfregado na nossa cara? O defeito que você tem. E aí, ou você aceita essa sua sombra e trabalha ela, ou então você vai ser levado pelo arrastamento, sabe? Você é levado, não adianta. Igual a gente vê espíritos assim, que vieram com missão de trabalho e tudo, deixaram eu perdi a palavra, Wagner, deixou o dinheiro, né? Começou a usar a ganância, isso, eu perdi a palavra. Deixa a ganância subir, né? E estão usando a mediunidade para ganhar dinheiro, né? É por isso que a espiritualidade fala que os seres os piores que tem é os médios, por causa disso aí. Por causa dessa ganância no meio da ganância, né? Arrogância, sabe? Então por isso que a gente fica aqui igual papagaio, né? Falando sempre para todo mundo, reforma, olha a sombra de vocês, né? Para não ir no arrastamento, né? Porque está acontecendo muito, até com espíritos de uma envergadura até boa que veio para cá, sabe? Que a gente vê que está sendo levado. Então, porque o espírito que está nessa hierarquia, que está tendo um arrastamento, o que acontece? Eles não estão cumprindo a programação, porque eles desceram para cá para ser um poste de luz para iluminar um monte de gente, e eles não estão conseguindo fazer isso. Eles não estão caindo na evolução, mas eles estão perdendo uma oportunidade e correndo um risco de adquirir karma. Porque se eles não adquirirem nenhum karma, eles voltam como vieram, não cumpriram com o compromisso, não progrediram, não melhorou e não ajudou ninguém. Mas se eles adquiriram karma, aí eles têm que repetir encarnações até quitar aquele débito. O que seria uma missão antes, acaba virando uma expiação depois. Então, por isso, ninguém está isento de queda moral. Ninguém está isento. Por isso, reencarnar no mundo de prova e expiação não é fácil. Principalmente, igual espíritos missionários, espíritos que já têm uma certa evolução, ficam receosos de reencarnar aqui. Porque aqui, assim, em mundos de prova e expiação, né, gente? Não tem só isso no universo, nos universos, né? E por quê? Porque a chance de queda, a chance de contrair um karma é muito grande. A Sheliane falou isso para nós. Foi. Ela falou. Então, tem que ter muita coragem. Ela falou que o medo deles é a queda. Porque eles estão numa posição boa, mas eles têm risco de queda. Então, eles têm um medo tremendo da queda. Mas eles enfrentam. Porque é o que a gente fala, sabe? A gente ainda tem os nossos defeitos, né? Como que você ainda tem os defeitos? Então, a chance de cair ainda é grande.
E tem medo, né? Vem, enfrenta, vem, por amor a todo mundo, né? Mas que a chance de ser arrastado na corrente é grande, né, Wagner? E por que que esses espíritos aceitam esse trabalho, né? Que é um perigo, é um risco para eles. Por que que eles aceitam? Eles sabem que está correndo um risco. Mas eles aceitam porque se eles tiverem êxito, nossa, eles progridem tanto numa simples encarnação num planeta como o nosso, eles aceitam, o risco vale a pena. Então vocês podem ter uma queda sim, mas se eles tiverem êxito, nossa, eles alavancam a evolução deles, muito mais do que se ficar no planeta deles aí, sem problema, sem risco nenhum. Evolui também, mas evolui na velocidade natural do processo evolutivo do planeta em que eles são de origem. Mas se eles mergulham num planeta infernal como esse nosso aqui, eles sabem do risco que estão correndo, mas eles aceitam exatamente por dois motivos. Primeiro, que eles têm amor ao próximo, por eles já são conectados com todos, então eles já respeitam a todos, mas eles sabem que está correndo um risco tremendo de queda. Mas eles sabem também que se tiver êxito na encarnação, não tiver numa queda, eles dão um salto de no mínimo 5 encarnações, numa só. Então vale a pena, né? Vale a pena. E nós estamos da mesma coisa. Essa encarnação nossa é uma encarnação chave para todo mundo que está aqui. Porque se a gente tiver êxito nessa encarnação e cumprir com tudo aquilo que a gente foi preparado para isso, nós damos um salto na nossa evolução. É um salto mesmo. A gente economiza meia dúzia de encarnação por uma só, porque a gente acende com muita rapidez. Porque falta muito pouco para a maioria da humanidade que está aqui encarnada aqui dar esse salto. Só falta o quê? A boa vontade e o esforço para sair do controle mental que todo mundo está imbuído nele. Ninguém está livre disso aqui. A gente precisa de sair fora disso. A gente tem que sair do rebanho. Porque é fácil você continuar no rebanho. Então a gente percebe que a sociedade, de maneira geral, só acompanha o rebanho. Ao que todo mundo está falando, segue. Ao que todo mundo está pregando, segue. Se alguém falar que é impossível você acessar Miguel, aí todo mundo concorda, porque é impossível. Se Sananda é inacessível, todo mundo concorda, porque isto é mentalidade de rebanho. Tem que sair fora disso. Né? Aquele que sai fora disso, ele está se livrando. Ele está se libertando com a verdade libertadora que Jesus veio e falou, né? Conhecereis a verdade, que ela vos libertará. Então a gente tem que estar de acesso com essas verdades, porque a gente se liberta desse processo de controle. A gente sai desse controle, e os outros ficam no controle porque querem, porque se quiser sair, sai também. É só ter boa vontade, esforço, teimosia, estudar, aplicar, fazer reforma aí, admitir que tem sombra, que tem erro, que tem defeito, admite as próprias falhas, que sai de tudo isso, liberta sim. Então, gradativamente, a espiritualidade das trevas vai perdendo o controle, porque eles vão sendo tirados. Mas o controle mental fica por conta dos encarnados. É nós que alimentamos desse processo todo. Fica os encarnados, alimentam tudo isso aí. É igual a casa da gente, né? O pai e a mãe pregam uma doutrina ali e os filhos seguem tudo à risca. Mas é um processo positivo, né? Agora, esse controle é um processo manipulador, escravizante. E todo mundo alimenta isso. Quando a gente sai disso aí, pronto, aí vem todo mundo atrás, aí vem a matrix inteira em cima de você, para arrebanhar de novo. Aí a luz vai em cima de você, porque você livrou, então vamos fortalecer. Esse conseguiu escapar, vamos ajudar. Aí fica aquela guerra, né? A luz nos ajudando e as trevas nos atacando. Aí você fica naquela guerra, né? E é assim que a gente está vivendo. É assim que a gente está vivendo. Aquele arrasto das trevas, arrastando a gente para trás, usando o que a gente tem de ruim ou de fragilidade, né? Não é ruim, é a fragilidade da gente. Então usa o que a gente tem que precisa ser mudado e que a gente prefere ignorar. Eles usam aquilo ali, ó, e manipula aquilo ali, e a gente acaba, sem perceber, se alimenta aquilo ali também, né? Porque você fica desconectado da luz. Então a gente tem que estudar muito, mas estudar para aplicar. Não adianta estudar só para conhecer, é o que a maioria faz, estuda para conhecer, mas não para aplicar. Não adianta nada a gente estudar um evangelho e não aplicar ele. O que adianta? O que adianta você estudar a Bíblia, conhecer tudo de capa a capa e não aplicar aquilo ali? Não adianta nada, é tum caiado. Mesma coisa, Jesus não exortava os doutores da lei daquela época, chamava todo mundo de túmulo caiado. Por quê? Tinham conhecimento, pregavam as palavras
com uma clareza, com uma facilidade, mas por dentro. Sepulcros caiados É o por sepulcro, fora, cheios é. de podridão por dentro. E nosso movimento está virando sepulcro caiado mesmo. A gente escuta a espiritualidade falando, né? Eles são tudo hipócritas. Eles já falam tudo mesmo, porque já mistura tudo, né? São hipócritas. Magna, Oi. eu queria falar uma coisa para ela. Quando eu comecei a trabalhar no Azul, eu comecei a lavar costa. E eu via bochechinho aqui, eu não gosto disso. Aí eu afastei no centro. Aí a dona Ivone falou, por que você afastou do centro? Eu falei, porque eu não concordo se você veio trabalhar e você ficar falando um, falando do outro. E a dona Ivone falou assim, o que você veio fazer aqui? Eu vim trabalhar. Então faça a sua obrigação e não tem que escutar o xixi de ninguém. Aí eu aprendi isso. Nunca mais eu esqueci. Às vezes eu falo alguma coisa, a senhora fala pra mim, bem, o que a dona Ivone te falou? Aí acabou, não tive esse problema mais. Foi essa voz que eu escutei. Então, a gente tem que cuidar da língua da gente e do que a gente faz. A gente chegar para ficar reparando o que o outro está fazendo, você desvia do seu foco. Eu canso de falar isso aqui. Foco no que você está fazendo, não no que os outros estão fazendo. Porque não existe ninguém igual. Você vai exigir que o outro seja igualzinho a você, que seja igualzinho a fulano? Não, cada um é cada um. Cada um dá o que tem. E Tudo cada é um vai aproveitado. trabalhar de uma forma, porque as mediunidades são variadas, né? E cada um é único, né? E ele vai trabalhar do jeito dele, né? E é aquela história, ninguém é tão perfeito que possa olhar o defeito do outro, né? Ou julgar o outro. Não, eu estou trabalhando correto, fulano está trabalhando errado. Isso não existe, gente. Cada um, igual ele falou, dá aquilo que tem, está ótimo para Deus, né? O importante é estar fazendo, né? Fazendo da melhor forma que você puder, né? Com amor no coração. Pronto, resolvido. É somatória de todos que faz o trabalho completo, porque ninguém é perfeito. A gente só contribui aquilo que a gente é capaz de contribuir. Tudo que você faz é soma com os outros. Uns contribuem um pouco mais, outros contribuem um pouco menos, mas todo mundo contribui, todo mundo tem potencial diferente uns dos outros, mas tudo equivalente, tudo mais ou menos semelhante. As diferenças são pequenas. Então, aqueles que ficam focados no trabalho dos outros são os maledicentes, não sabem o erro que estão cometendo, porque nós temos que respeitar, cada um tem uma possibilidade diferente, tem que ser respeitado todo mundo. É a união de todos que faz um trabalho inteiro. Cada um dando a sua porcentagem, transforma um trabalho 100% realizado, né? E se faltar alguém, claro, se faltar alguém, a soma vai chegar no 100%, mesma coisa. Mas cada um vai fazer um pouquinho. Aquele que está pondo água no copinho, ele está fazendo a mesma coisa que o doutrinador, que o palestrante, que o médium. Ele está fazendo o mesmo processo, às vezes até mais. Às vezes ele está fazendo até mais, porque às vezes ele tem mais pureza de coração, ele tem mais boa vontade, tem mais acesso à espiritualidade. Então, dentro do centro, a gente vê muito assim, às vezes as pessoas... Olha, às vezes o médium é mais ostensivo, né? Tem uma mediunidade bonita, mais ostensiva, né? E as pessoas olham para ele diferente. Ah, aquele lá porque é um médium, fulano de tal, porque não sei o quê. Às vezes... é o mais endividado da casa inteira, por isso que tem aquela mediunidade, né? Porque é verdade. Então, assim, a gente vê muito médium de sustentação achando que não está fazendo nada, sabe? Às vezes fala, eu vou lá, eu sento lá, eu não faço nada. Puta que pariu, gente, nós não te desculpa pelo palavreado, mas se a gente não tivesse um médium de sustentação, pelo amor de Deus, a gente não fazia. Por isso que exige estudar, porque quem estuda sabe o valor de cada um. Entendeu? depende do outro, né? Somos uma grande engrenagem, entendeu? Isso não existe, de médio fulano de tal é melhor do que ciclano, melhor do que doutrina. Somos todos iguais, gente, entendeu? Em prol de um trabalho. Cada um trabalha e dá aquilo que tem, e todo mundo é importante, sabe? Isso é uma grande bobagem. Então, falta de conhecimento, falta de estudo. Por isso que a gente insiste em estudar, porque a espiritualidade está cobrando agora. Vamos estudar, gente, vamos estudar. Médico precisa estudar. Médico que não estuda é saco vazio, não para em pé. O Chico Xavier já falava isso, né? O médium que não Então, estuda.
precisa estudar. Não adianta. Quer dizer, adianta um pouco, mas vai ficar estagnado só nisso? Não, ele tem que evoluir, tem que crescer, né? Não justifica estar em evolução. Se a gente não faz nada, a evolução não vem de graça, não. A gente tem que trabalhar nela ali, ó, cada um fazendo a sua parte. Senão você fica vagando de planeta em planeta. Você não faz a sua parte. A gente acende porque a gente faz os esforços. Ninguém trabalha sozinho. Todos vêm ajudar você, mas só ajuda quem cedo madruga, né? Não tem um ditado antigo? Deus ajuda quem cedo madruga. Se a gente não fizer a nossa parte, como que Deus vai ajudar a gente? Não tem jeito. Livre-arbítrio. Se a gente não quer fazer nada, ele respeita. A gente não quer fazer nada, está pedindo. A hora que ele querer alguma coisa, a gente está aqui pronto para ajudar. Todo mundo tem seus anjos de guarda, né? Por que o anjo de guarda não deixa você cair no buraco? Deixa você entrar no vício, deixa você entrar no crime. Você acha que para ele é bom? Mas ele deixa. Por que ele deixa? Ele deixa porque você está querendo. É livre-arbítrio, porque não pode interferir, senão Deus puxa a orelha dele. Né? Deus não permite que a gente viole o livre-arbítrio de ninguém. Então, é um respeito cósmico, livre-arbítrio. E às vezes ele deixa cair uma pessoa para ele também. Cada Porque queda se fortalece. ela não cair, ela Né? não vai Não tem um aprender. ditado, Aí vai ficar. não tem um ditado que não fala que o que não me mata me fortalece? Por quê? Porque fortalece mesmo, a gente fortalece com as quedas. Então, querer não cair, é lógico que você não quer cair. Mas se você cair, você tem certeza que se esforçar e levantar, você fica mais forte. Mas aquele buraco que você caiu, você não cai mais. Não existe seres angelicais que não teve quedas. Não existe quem só subiu, não teve uma queda. Todos teve os problemas, todos tem queda, porque a gente cai por causa da ignorância. Ninguém cai porque quer, cai porque ele quer experimentar. Não adianta os outros falar. Você não vê a humanidade fala para o adolescente, para o jovem: não mexe com droga não, que isso aí é um desastre, isso aí vai te levar para baixo, te acabar, vai te matar. Ele não acredita, ele quer experimentar. Ele não acredita no que os outros estão falando, ele quer entrar ali, ó, ele quer comprovar. Aí ele cai também. Ele cai, morre cedo, vai para o outro lado. É um processo difícil, doloroso para ele se libertar. Mas o dia que ele consegue libertar, não importa quantas encarnações que ele precisa, ele liberta. Nunca mais ele volta. Porque ele saiu muito mais forte, porque aquele arrastamento ele não tem mais. Mas por que ele foi arrastado? É igual a criança, não põe o dedo na tomada não, você toma choque. É só falar isso que vai pôr o dedo na tomada mesmo. Não adianta você proibir, ele vai mesmo, até tomar choque. Aí depois que toma choque, nunca mais. Mas não escuta ninguém não, né? Então por isso que a gente nunca pode falar não para a criança. A gente tem que dar sempre uma ordem positiva. Se a criança vai fazer uma coisa que vai prejudicar ele, faz isso para mim, muda ele, tira o foco dele. Não fala, não faz isso. Não, ixi, aí é que vai despertar a curiosidade mesmo, aí é que vai fazer mesmo. Dá uma ordem positiva para outro, desviando ele do foco. Aí ele aceita a sua ordem, porque a ordem positiva ela é imperativa em qualquer cidadão. Tudo que é ordem positiva, a gente obedece. Se falar um não para a gente, é aí que a gente vira carroça. Não posso fazer isso. Por que não? Ninguém manda em mim, né? A gente é assim. Então aprender a lidar com criança é assim também. Dá uma ordem positiva para ele se ver. Ele não faz arte, ele aprende a não fazer arte. Ficar falando não, é pior. Aí ele vai fazer mesmo. Então vamos parar de falar, né?